Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus. Nós vamos ler o Salmo de número 100 e eu queria compartilhar alguns princípios importantes a respeito desse Salmo que fala um convite ao culto, um convite à celebração a Deus. Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Cultuai o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Entrai por suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre e a sua felicidade de geração em geração. Amém. Vamos orar pedindo a graça de Deus para esse momento de compartilhar a palavra, os princípios de Deus, que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Verdades importantes que possam determinar a nossa caminhada aqui, que possam direcionar a nossa peregrinação, que possam também influenciar a nossa ética, o nosso comportamento, nossos valores, porque o cristianismo é algo prático, né? Ele precisa cada dia mais ser vivido de tal maneira que o mundo lá fora possa ver realmente a graça de Deus manifestada através das famílias cristãs, da Igreja de Deus. Essa é a grande necessidade. Eu creio que o mundo está saturado de mensagem auditiva, ele está precisando de uma mensagem visual. E a mensagem visual ela é muito forte. Quando as pessoas veem a maneira como nós cristãos estamos vivendo, como famílias, como nós estamos peregrinando neste mundo, isso realmente abala, isso cria uma oportunidade para se falar do Evangelho depois. É muito importante que o nosso discurso tenha o respaldo da nossa ética, senão fica muito complicada a coisa, não é? Vamos orar pedindo a graça de Deus? Pai, nós somos gratos. De cada dia mais, Senhor, nós queremos expressar gratidão, compreendendo a cruz, compreendendo o sacrifício de Cristo, crendo que fomos totalmente justificados naquela cruz. Senhor, que isso possa ser não apenas uma doutrina, mas uma verdade revelada no profundo do nosso ser, que nos leve cada dia mais a ter prazer em Ti, Senhor, a ter desejo de fazer a Tua vontade. Fala conosco agora essa noite, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este salmo, ele é uma convocação a uma celebração, a um culto, e ele vai nos ajudar a entender realmente o que é um culto, qual a base que nós devemos ter para o nosso culto a Deus. Ele fala profundamente a respeito da verdadeira adoração e nos convida a entendermos que a única coisa que nós podemos expressar diante de Deus é gratidão, é ações de graças. Isso deve ser a motivação que determina todas as nossas atitudes. Esse salmo, então, nos ajuda muito a isso. E ele nos ajuda também a compreendermos e a conhecermos um pouco mais a Deus. Porque, irmãos,
o nosso conceito de Deus, ele determina o nosso culto. E por isso, acho que é muito importante, além de você ler a palavra de Deus, principalmente o livro de Isaías, do capítulo 40 até o 53, ali pode nos ajudar a ter um conhecimento de esse Deus que nós adoramos, que pela graça nos atraiu. Aqueles capítulos nos ajudam a colocar Deus no lugar dele e nos colocar no nosso lugar. Porque muitas vezes o Deus que nós adoramos é um Deus mental, um Deus que nós mesmos criamos na nossa cabeça e que não é realmente o Deus verdadeiro. E esse salmo nos ajuda a entender isso, que o nosso conceito de Deus determina o nosso culto. Quanto mais você crescer na graça, no conhecimento de Deus, e eu te aconselharia também a ler bons livros sobre isso, né? Tem um livro do A.W. Pink que fala sobre os atributos de Deus. É muito importante você ler isso. Você vai começar a ver cada atributo desses comunicáveis de Deus, baseado na palavra de Deus. Isso vai te levar a ter um conhecimento, porque, irmãos, o supremo propósito da vida é conhecer a Deus. Nós estamos aqui para isso. E jamais nós podemos conhecer a Deus sem ser através da palavra, do trabalhar do Espírito e através da pessoa de Jesus. Então, esse conhecimento determina o nosso culto. Nós poderíamos dizer assim que é impossível você ter um conceito certo de Deus e um culto errado. Quanto mais o seu conceito for sendo trabalhado pela palavra, vai mudar o seu culto, vai mudar a sua maneira de cultuar a Deus, de relacionar com Deus. E o nosso relacionamento com Deus, ele é prioritário na nossa vida. Ele determina todos os outros relacionamentos nossos. É impossível você estar crescendo nessa intimidade com Deus, conhecendo a Deus, e isso não está vazando horizontalmente nos seus relacionamentos familiares, congregacionais, seculares, de trabalho, né? É impossível, porque isso muda toda a nossa ética, o nosso comportamento. Então é impossível você ter um conceito certo de Deus e um culto errado. Como também é impossível você ter um conceito errado e um culto certo. Se o seu conceito não está sendo trabalhado pela palavra, pelo Espírito, você pode estar cultuando a Deus de maneira errada, de maneira não digna de realmente ser feita diante de Deus, né? Um exemplo disso você vê lá no Evangelho de João, no capítulo 4, o encontro da mulher samaritana com Jesus, não é? Ela vivia uma crise muito grande, ela estava vivendo uma crise teológica, não é? Uma turma dizia que o lugar de adorar a Deus era lá no norte, lá em Samaria. E ela também ouvia dizer que o certo era em Jerusalém. E um dia ela encontrou com Jesus. E ela falou, olha, é a oportunidade ímpar de eu resolver esse problema meu. E é interessante que ela perguntou para Jesus, onde é que se deve adorar a Deus? Se é lá no monte ou em Jerusalém? E a resposta de Jesus parece que mais, a princípio, confundiu do que ajudou, né? Porque ele falou, não é nem no monte e nem em Jerusalém. A hora vem e já chegou. Ele está dizendo, eu sou uma hora de Deus na terra. A hora já chegou, a hora vem, já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ela estava perguntando onde? E Jesus estava respondendo como. Como se deve adorar a Deus, né? E realmente, irmãos, esse salmo pode nos ajudar a entender essas verdades. Porque cada vez mais nós estamos entendendo que o cristianismo é a única religião, infelizmente a gente tem que usar essa palavra, não tem outra, não é? É a única religião que não faz oferendas a Deus.
todas as outras religiões que você for estudar, você vai ver que eles têm métodos de aplacar Deus, de agradar a Deus, de oferecer coisas a Deus. O cristianismo não, nós cremos que ali na cruz do Calvário, Deus foi totalmente satisfeito. E que agora, em gratidão ao que Ele fez por nós, nós adoramos, nós expressamos a nossa gratidão a Deus. Então, esse salmo deixa claro isso para nós, né? Que o cristianismo é a única religião que não faz oferendas a Deus. E o supremo propósito dessa vida, irmãos, como nós falamos, é conhecer a Deus. Eu gosto muito do texto lá de Jeremias 9, 23, 24. Lá diz assim: não glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas o que gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e que faço justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Irmãos, nós estamos aqui para isso, para conhecer, é uma oportunidade de nós desenvolvermos o nosso relacionamento com Deus, né? Através da palavra de Deus, através da oração, porque você vai, à medida que você vai estudando a Bíblia, você vai percebendo que na Bíblia toda, você vai vendo que a doutrina é graça, desde de Gênesis você vai vendo a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Em toda a Bíblia, a finalidade é de nos levar a entender a misericórdia e a graça de Deus em Cristo Jesus por nós. E quando nós vamos entendendo isso, a nossa resposta cada vez mais é gratidão. A nossa resposta é um desejo de nos oferecer. Paulo, por exemplo, lá no capítulo 12 de Romanos, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Esse pois nos leva ao contexto, tudo que Paulo falou até ali, né? Ele falou da justificação, da inclusão em Cristo na morte, ele falou da filiação, ele falou da justificação, que não há mais condenação. Então ele está dizendo: irmãos, por causa de todas essas misericórdias, eu vou rogar a vocês, né? Ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É uma entrega. Culto não é alguma coisa que a gente faz domingo à noite na reunião. A gente vem aqui expressar o nosso culto. Culto é alguma coisa interior. É um entendimento da graça de Deus e uma entrega que nós vamos fazendo. Cada dia mais nós vamos nos entregando a Deus. E nós expressamos o nosso culto através da reunião, através de cântico, através do ofertar, através de tantas coisas, né? Mas não tem jeito de fazer culto. Muita gente fala assim: eu vou assistir culto. Culto não se assiste. Assiste-se show. Culto se presta. Não tem jeito de você assistir um culto. Nós temos que realmente entender que parece que coisas tão simples, mas que têm um significado tão grande na nossa vida. Então você vê que na Bíblia toda é assim. Nós precisamos entender que a Bíblia toda deixa claro para nós, através dessa revelação da graça, que Deus não tem necessidade nenhuma, que nunca você cometa a loucura de achar que você pode dar alguma coisa para Deus. Deus não tem necessidade de nada. Ele não tinha necessidade de criar, ele não criou para satisfazer alguma necessidade dele, ele não ficou mais feliz porque criou, né? Ele criou para expressar um pouco do que ele é. Então a palavra de Deus deixa claro para nós entendermos o que é culto. Nós temos que entender isso, né? Deus não tem nenhuma necessidade. Eu falei hoje de manhã, assim rapidamente, sobre o Salmo 50. Estude em casa aquele salmo. Pegue talvez alguns bons comentários sobre o salmo. Você vai ver que aquele salmo fala da essência do culto a Deus. Aqueles irmãos do Velho Testamento não estavam entendendo, eles estavam achando que Deus alimentava mesmo daqueles sacrifícios, não é? E Deus falou: olha, se eu alimentasse o sacrifício, eu não ia pedir para vocês, o mundo é meu, tudo que existe é meu. Então ele deixa claro ali que a única coisa, ele repete várias vezes, que a única coisa que nós podemos e devemos dar a Deus é ações de graças, é gratidão. Quanto mais você vai entendendo a graça de Deus, você vai dando gratidão. Eu gosto muito, eu quero até ler com os irmãos,
uma oração de Davi, em 1 Crônicas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí. Em 1 Crônicas 29, olha, 1 Crônicas 29, do versículo 10 em diante, ações de graças e a oração de Davi. Você vai perceber que era o conceito que Davi tinha de Deus que levou Davi a ter um conceito certo a respeito dele mesmo. Porque, irmãos, é diante da luz de Deus que nós temos luz. Quanto mais você for aproximando de Deus, né, é como você ir aproximando de uma luz forte, você vai tendo real consciência da sua situação. Quanto mais você vai conhecendo a Deus, a santidade de Deus, você vai entendendo a sua indignidade, e isso vai te fazendo crescer na graça, no conhecimento de Jesus. E olha a visão que Davi tinha. Diz assim: então Davi bendisse o Senhor na presença de toda a comunidade. Ó Senhor Deus de nosso Pai Israel, bendito és tu de eternidade a eternidade. Ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Ó Senhor, o reino é teu, e tu te exaltastes como chefe sobre todos. Todas as riquezas como honra vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, há exaltação e fortalecimento. Agora te damos graças e te louvamos, ó glorioso Deus, louvamos o teu nome, ó nosso Deus. Até aqui você vê Davi tendo uma visão da grandiosidade de Deus, dos atributos de Deus. E essa visão é que fez Davi reconhecer a sua indignidade diante de Deus. Olha o que ele diz aqui agora. Até aqui ele falou quem é Deus, agora ele vai falar quem é ele. Ele diz assim: mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos fazer ofertas voluntárias, porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. Porque somos estrangeiros e peregrinos diante de ti, como foram todos nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como sombra, não permanecem para sempre. Ó Senhor Deus nosso, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Interessante a visão maravilhosa que Davi tinha, né? De Deus e consequentemente dele mesmo. É impossível, irmão, você estar crescendo no conhecimento de Deus e você não está se diminuindo cada vez mais diante de Deus. Uma das características principais de uma pessoa que está crescendo em Deus é a humildade. É o que Paulo fala lá em Filipenses, né, no capítulo 2, do verso 5 a 11. Haja em vós. A igreja de Filipenses estava passando por uma dificuldade grande, pressões externas de falso profeta e divisão na igreja. Tinha muitos problemas na igreja. E Paulo, então, escrevendo àquela igreja, ele fala: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não se agarrou ao direito de ser Deus. Ele fez justamente o contrário do que Adão fez. Adão teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus não teve por usurpação o ser, não a ser, mas o ser igual a Deus. Ele abriu mão, ele se humilhou, ele se esvaziou. E realmente, irmãos, esse salmo nos ajuda a entender essas verdades a respeito de Deus, né? Que nós precisamos conhecer esse Deus e nunca tentar dar nada para Deus. É interessante que você abrir sua Bíblia depois em casa, em Atos, no capítulo 17, versículo 23 em diante, você vai ver Paulo pregando o Evangelho ali em Atenas. Ele prega, ele mostra a visão plena de Deus, né? Ele diz que aquele Deus que eles adoravam sem conhecer é o Deus que fez o céu, a terra, que não é servido por mão humana, que Ele mesmo a todos dá a vida, a graça,
né? Paulo procura passar para eles uma visão correta de Deus. E eu creio, irmãos, que essa é a grande necessidade da igreja hoje. É nós realmente crescermos no conhecimento de Deus. Isso vai gerar humildade no nosso coração. Isso vai nos ajudar a entender a graça, a maravilhosa graça de Deus. Isso vai mudar os nossos relacionamentos como membros da igreja. Nós vamos a entender que a igreja é uma comunidade de perdão e de festa. Nós vamos aprender a nos perdoar. Nós vamos aprender a nos aceitar. Nós vamos aprender que a unidade verdadeira da igreja é uma unidade na diversidade. Nós vamos parar de tentar querer fabricar pessoas iguais a nós na igreja. Nós vamos ver a diversidade que Deus coloca na igreja para que nós aprendamos com tudo isso, né? Então é maravilhoso entendermos, crescermos na graça e no conhecimento de Jesus. Deus não tem necessidade, irmãos, nem de ser adorado. Parece estranho falar isso, né? C.S. Lewis diz certa vez que, depois que ele converteu, que ele começou a ler o livro de Salmos e ele entrou numa crise muito grande, porque ele via os Salmos falar, adore a Deus, louve a Deus, magnifique a Deus, e ele começou a ter uma imagem distorcida de Deus, assim como uma celebridade que gosta de ter pessoas ao redor falando, você é o maior, você é o melhor, ninguém pode com você, né? E ele foi entrando em crise com aquilo, até que o Espírito de Deus trabalhou a verdade na mente dele, que Deus não tem necessidade de ser adorado, mas que Deus exige adoração, porque nós fomos criados para adorá-lo. E o pai fica contente quando vê o filho entendendo o propósito pelo qual ele foi criado, né? É igual um filho seu que está estudando. Vai demorar muito tempo ele aprender que ele está estudando para ele acha que está estudando para o pai e para a mãe, né? Ele vem da escola e mostra o boletim, né? E o pai fica alegre, fala, ô filho, que bom, você tirou uma nota boa, mas vai demorar para ele entender que o meu pai exige que eu estudo para mim mesmo, não é para ele. Irmãos, Deus exige adoração nossa, Deus não precisa de adoração. Ele exige porque nós fomos criados para isso. E ele, como pai, ele fica realizado em ver que nós estamos entendendo o propósito da vida pelo qual nós fomos criados, né? E esse salmo nos ajuda a entender essa verdade. Nós podemos dizer também, irmãos, que a prova que Deus não tem necessidade de nada é que nem mesmo a cruz acrescentou alguma coisa a Deus. Durante muito tempo, na minha juventude, frequentando igrejas e ouvindo falar de Jesus, da cruz, eu tinha conceitos errados na minha cabeça. Eu tinha, assim, um respeito por Deus, mas não queria muito relacionamento com Deus, não. Deus, para mim, era um ser exigente, né? Legalista, que ficava procurando alguém pisando fora para ele dar uma chibatada, né? E para mim, parece que Jesus era o mocinho da história, né? Era aquele que quebrou o coração de Deus para ele nos aceitar. E às vezes muita gente tem um entendimento errado assim. Mas a palavra de Deus deixa claro, talvez no versículo que todo mundo conhece, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A cruz não foi um meio de amolecer o coração de Deus. A cruz é uma expressão do coração amoroso, misericordioso de Deus para nós. Então, essas verdades começam a mudar o seu relacionamento com Deus. E esse salmo nos ajuda a entender bastante isso, né? Eu queria apenas analisar alguma coisa do salmo aqui que pode nos ajudar. Nós vemos aqui dois motivos que o Salmo apresenta para nós adorarmos a Deus. O primeiro a gente vê aqui no versículo 3, ele diz, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi, alguma tradução diz servi, né? Essa tradução aqui diz cultuai, porque na verdade o serviço nosso é adoração, o serviço, Paulo fala em Romanos 12, que é o serviço mais racional que nós podemos fazer. É realmente adorar a Deus, é cultuar a Deus, é nos render a Deus. E no versículo 3 ele diz o primeiro motivo pelo qual nós devemos adorar a Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Devemos adorar a Deus, em primeiro lugar, pelo que Ele é. Não só pelo que Ele fez por nós, mas pelo que Ele é.
E esse salmo nos ajuda a entender isso. Ele diz que Ele é o Criador, né? Ele fala, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez. Será que a gente crê realmente nisso? Você tem meditado sobre isso? Leia o Salmo 139 em casa. Você vai ver Davi ali falando da onisciência, da onipresença de Deus. É uma maneira de você conhecer um pouco dos atributos de Deus, né? E Davi ali fala alguma coisa maravilhosa, né? Ele diz assim que antes que um osso dele fosse formado no ventre da mãe, Deus já o conhecia e chamava pelo nome. Será que nós temos meditado nisso? Eu creio que a nossa geração perdeu muita capacidade de meditação. Meditar não é apenas ler. Meditar é ruminar, é quase que ser um ruminante espiritual. Assim como certos animais são ruminantes, eles comem coisas rápido, inteiro, depois o resto do dia fica ruminando, aquilo volta, ele mastiga para tirar toda as substâncias, nutrientes daquele alimento. Nós devemos ser ruminantes espirituais. Nós devemos aprender a meditar. Os homens de Deus dizem assim, que quem não medita no que lê, não sabe ler. Você precisa meditar, às vezes pegar um salmo desse, começar a meditar, versículo por versículo, começar a orar. Outra coisa importante, irmãos, é vocês aprenderem a orar a palavra de Deus, porque a nossa mente é muito divaga demais. Às vezes você começa a orar e de repente vem tantos pensamentos, né? Coisas úteis, necessárias que você tem que fazer, mas que te atrapalham na comunhão. Então, quando você começa a aprender eu aprendi com homens de Deus do passado, através de literatura, a orar a palavra de Deus, né? Por exemplo, você começa a pegar o Salmo 23, você começa a orar aquele salmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você começa a dizer, Senhor, eu quero crer nessa verdade. Eu quero crer que o Senhor cuida de mim, que o Senhor zela por mim, que o Senhor tem cuidado da minha vida. Você começa a meditar naquela frase, a orar aquela frase, isso vai entrando para dentro de você como uma verdade muito grande. E esse salmo nos ajuda a entender isso. Ele diz que primeiro nós devemos adorar pelo o que Ele é. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez. Ele tem todo o direito sobre a nossa vida. Ele tem todo o direito de exigir da nossa vida tudo aquilo que Ele determinou desde antes da fundação do mundo. É quando você começa a pensar nisso. Deus usa meios. O Deus que decreta o fim, Ele decreta os meios para se chegar ao fim. É verdade que Deus usou os meios do casamento do teu pai com a tua mãe, usou o relacionamento sexual para você nascer, mas tudo isso fazia parte de um plano de Deus, né? Você não nasceu, não foi somente porque foi um desejo da carne dos seus pais. Isso faz parte de um plano eterno. Quando você começa a meditar e a crer nisso, a saber, eu sou um poema de Deus, eu sou uma obra-prima de Deus, Deus tem um propósito com a minha vida. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos entender isso. Que Deus chama algumas pessoas para ser homem e algumas pessoas para ser mulher. Você vê que o sistema do mundo hoje está tentando inverter a ordem da criação. E as pessoas estão perdendo referenciais, perdendo a direção da vida, não é? Porque quanto mais você entender o chamado de Deus para a sua vida, quanto mais você se aceitar como Deus determinou que você nascesse, você vai não só glorificar a Deus com isso, você vai se encontrar como pessoa, você vai se realizar, você vai vencer muitas lutas interiores que você tem dentro de você. E esse salmo nos ajuda a entender isso, que Deus é o Criador. Nos ajuda a entender que foi Ele que nos fez. Nos ajuda a entender que nós somos rebanho do seu pastoreio. O Salmo 23 fala isso, né? O Senhor é meu pastor. E há uma tradução que eu gosto muito que diz assim, eu não tenho necessidade de mais nada. Porque realmente, quanto mais você crê que Deus é o seu pastor, assim como o pastor natural cuidava das ovelhas, procurava a melhor pastagem, a melhor água,
Deus faz isso conosco. À medida quanto mais nós vamos crendo, nós vamos descansando. Nós vamos aprendendo a descansar em Deus. Nós vamos perdendo a ansiedade. Hoje a nossa geração é uma geração ansiosa, até as crianças, né? Meu tempo de criança não se falava em criança ansiosa, criança estressada. Hoje até as crianças estão sofrendo esse sistema louco do mundo na cabeça deles. Eu vivi numa geração que tinha pouca informação. Hoje as crianças vivem com excesso de informação. A mente não suporta. Jesus mesmo falou que é para nós vivermos cada dia, que basta cada dia o seu mal. O sistema mexe demais com a nossa cabeça. E isso vai nos fazendo duvidar de Deus. E esse salmo nos ajuda a entender isso. Que nós precisamos servir ao Senhor, saber que Ele é Deus, foi Ele que nos fez, dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Você já pensou isso? Que Deus é o seu pastor? Que Ele cuida de você, que Ele tem um propósito com a sua vida? Que não existe nada que vá afetar a sua vida que esteja fora do controle de Deus, fora da vontade de Deus, embora muitas vezes nós não entendamos o momento que estamos passando. Mas se nós cremos que realmente Deus é soberano e que Ele cuida de nós, Ele tem um propósito com tudo isso na nossa vida. E depois o Salmo fala para nós saber que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos seu povo, rebanho do seu pastoreio. Uma outra tradução diz, servir ao Senhor com alegria. O que é servir a Deus? Nós já falamos que Deus não é servido por mão humana, que ninguém tem pretensões de dar alguma coisa para Deus, mas servir a Deus, eu gosto muito de uma explicação que o John Piper dá sobre isso, quando ele fala lá de Mateus 6:24, ele está falando que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de se aborrecer de um e amar o outro. Ele trabalha então esse servir como sendo se colocar como servo, se entregar inteiramente, né? Assim como as pessoas se entregam ao dinheiro, só tem dois senhores nesse mundo, ou Deus ou o dinheiro. E quanto mais você consagra a um, mais você se entristece do outro. E quanto mais você se consagra a Deus, mais você vai pondo o dinheiro no lugar dele. Ele deixa de dominar a sua vida, ele deixa de ser senhor na sua vida, ele deixa de te dar segurança, porque servir é isso, é se colocar debaixo, é se entregar inteiramente. E esse salmo fala isso. Servi ao Senhor com alegria, entrai por suas portas com ações de graças. Irmãos, a única coisa que nós podemos, eu gosto de enfatizar isso, e devemos fazer, é expressar gratidão a Deus na nossa vida. Em tudo que nós fazemos. Isso muda o nosso relacionamento. Isso fala da motivação do nosso coração. Porque nós olhamos muito a ação que é feita, mas Deus olha a motivação que é feita. Qual o motivo que te leva a vir à reunião da igreja? Qual o motivo que te leva a ler a palavra de Deus? Qual o motivo que te leva a ofertar? É gratidão, é reconhecendo que tudo vem de Deus, é reconhecendo que é um privilégio, como Davi falou naquela oração que nós lemos, né? Quem sou eu e quem é o meu povo para te ofertar? Tudo vem de ti, Senhor. Muitas vezes nós somos igual criança, que no dia do aniversário do pai, ele pede para a mãe pegar um dinheiro na carteira do pai, compra um presente, e aí ele leva para o pai e ele acha que está dando mesmo. Ele acha que está dando o presente. O que nós podemos dar a Deus? Qual a necessidade de Deus? Nenhuma. A única coisa, gratidão, ações de graça. Isso tem que ser um motivo que determina a nossa vida aqui. Gratidão a Deus. O segundo motivo, irmãos, que esse salmo nos apresenta, está no verso 5. Ele diz, porque o Senhor é bom.
A pergunta que eu faço para você essa noite: será que Deus tem sido bom para você mesmo? Você tem tido esse descanso de que Deus é bom, de que Ele te ama, de que Ele deseja o melhor para você? É interessante, muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida. O nosso conceito de bem é diferente do conceito de Deus. Romanos 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todo mundo para aí, mas tem que ler o 29 depois, né? O 29 diz justamente qual é o bem que Deus deseja para nós: é nos moldar à imagem do seu Filho. Irmãos, tudo que Deus está permitindo na sua vida é para moldar o caráter de Cristo em você. E às vezes para moldar, né, assim como um artista tem que esculpir uma pedra ou uma madeira, né, aquilo dói, aquilo mexe, são momentos difíceis que não dá para entender, né? E o processo de Deus é sempre nos levar para o deserto. Porque, irmãos, no deserto o nosso coração vem para fora. Você vê, lá em Deuteronômio 8, diz assim: lembrarás o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou nesse deserto por 40 anos, para te humilhar, para te provar, para ver o que estava no teu coração. Não é para Deus ver, não, para eles verem o que estava no coração dele. Porque pouco antes, quando Moisés desceu do monte e leu toda a lei de Deus para o povo, se aquele povo conhecesse a Deus e conhecesse a eles, eles iam dizer: Moisés, volta lá e pede para Deus ter misericórdia. Ninguém vai conseguir isso. Mas você lê lá que todo o povo a uma só voz falou: tudo que o Senhor falou nós vamos fazer. É só isso que Deus quer? É conosco mesmo. E Deus então teve que levá-los para o deserto. E eles começaram chegando diante do mar, e Deus abriu o mar e eles atravessaram, e depois Deus fechou o mar, matou o exército que vinha atrás, e eles fizeram um verdadeiro avivamento do outro lado, não é? Começaram a adorar a Deus, bendizer a Deus. Isso é que Deus, que Deus maravilhoso, né? Mas Deus não revelou para eles o que ia acontecer no deserto. Deus puxou eles pela barriga. Deus falou que ia dar para eles uma terra que mana leite e mel, e realmente deu. Mas Ele ia primeiro prepará-los para chegar nessa terra. E é interessante que depois que eles estavam ali adorando a Deus e tal, daí 3 dias eles estavam querendo matar Moisés. À medida que Deus foi pondo os problemas, a incredulidade foi aparecendo. E é maravilhoso quando você lê esse capítulo de Deuteronômio 8, a hora que chega lá no versículo 16, a palavra de Deus diz assim, que o propósito de Deus, finalmente, era te fazer o bem. Agora, para a nossa mente natural é muito estranho. Será que precisa tudo isso para fazer o bem? Deus precisa trazer o nosso coração para fora. Deus precisa realmente nos levar ao conhecimento dele e ao conhecimento de nós mesmos. E ele faz isso debaixo da graça de Deus, porque ninguém suportaria conhecer nem a Deus e nem a si mesmo fora da graça de Deus. O irmão do passado já disse que o nosso coração é um inferno em miniatura e só pode ser aberto debaixo da graça de Deus. Se Deus abrisse o coração de uma pessoa plenamente, ele ficaria louco. Não suportaria. Pascal disse assim que há 2 espécies de homens no mundo: os santos que se julgam pecadores e os pecadores que se julgam santos. As pessoas que não têm conhecimento de si mesmo. Porque à medida que você vai andando em direção a Deus, conhecendo a Deus, andando em direção à luz, você vai tendo conhecimento da sua hediondez, da depravação do pecado na sua vida. Você vai se humilhando diante de Deus. Você vai dependendo cada vez mais da graça e da misericórdia de Deus. E esse salmo nos ajuda a entender essa verdade. Ele diz, justamente aqui no versículo 5, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a pergunta é justamente essa, na nossa experiência prática, como é que tem sido nos momentos aparentemente difíceis da nossa vida? Será que nós temos tido a graça de Deus de dizer: olha, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que Deus não está brincando comigo.
E eu também não preciso entender. Deus não precisa me dar explicação. Eu não preciso dar conselho para Deus. Não. Eu preciso crer. Crer e descansar. E confiar. É isso que nós precisamos. E esse salmo nos ajuda a entender essa verdade. Que tudo o que Deus faz é visando formar em nós o caráter de Cristo. E Ele tem que, primeiro, trabalhar profundamente dentro de nós, mostrando realmente essa verdade dentro de nós. E Ele termina dizendo, porque o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Então, irmãos, esse salmo nos ajuda a crer na misericórdia. O que é misericórdia? É Deus colocar o coração na nossa miséria. Misericórdia é Deus não nos dar o que merecíamos, e graça é Deus nos dar o que não merecíamos. Porque se Deus realmente fosse dar o que nós merecíamos, e nós muitas vezes na ignorância nós queremos clamar para Deus justiça. Irmãos, se Deus fosse exercer justiça sobre nós, há muito nós teríamos sido destruídos. A palavra de Deus já diz, se não fossem as tuas muitas misericórdias, há muito nós teríamos sido destruídos. E esse salmo nos ajuda a entender isso, que a misericórdia de Deus dura para sempre. E a fidelidade dele, Deus é fiel, não a mim nem a você, Deus é fiel a Ele mesmo. E nós gozamos da fidelidade dele. Nós gozamos da fidelidade de Deus. Então, esse salmo nos ajuda a cultuar a Deus. Isso vai mudar o teu relacionamento com Deus. Isso vai mudar a maneira que você lê a Bíblia. Você vai começar a ler a Bíblia agora para querer conhecer esse Deus que te amou tanto. Você vai parar de fazer negócio com Deus. Isso vai determinar a maneira que você oferta. Você vai ofertar em gratidão ao que Deus fez, um privilégio de participar, né, do projeto de Deus, da pregação do Evangelho. Essas coisas mudam profundamente a motivação do nosso coração. E nós falamos hoje de manhã, irmãos, que culto é uma resposta humana de gratidão a Deus. Não é uma ação humana para provocar uma reação em Deus. Nosso conceito de culto muitas vezes está errado. Às vezes nós ensinamos até nossos filhos errado, né? Quando você lê lá no Velho Testamento, quando Deus instituiu o culto, Ele falou que era para os pais explicar para os filhos por que eles estavam cultuando a Deus, porque eles eram escravos no Egito e Deus, de misericórdia, os tirou de lá e eles agora podiam adorar a Deus livremente. Como que será que nós temos ensinado os nossos filhos? Quando um filho pergunta, pai, por que a gente tem que ir à reunião da igreja? Às vezes, sem querer, nós estamos passando uma visão errada. Fala, filho, é para Deus abençoar o papai, para o negócio dar certo, para o papai trabalhar, né? É uma oportunidade de você começar a dar um ensinamento correto para o seu filho. Dizer, ó filho, você não sabe, mas se não fosse a graça de Deus, o papai hoje não era cristão. Nem estaria mais com a mamãe casado com ela. Se você hoje tem um lar que não é perfeito, nenhum lar é perfeito, mas que está dentro de um processo de tratamento de Deus, é por causa da misericórdia, porque um dia Deus tirou o papai de um sistema, Deus tirou a mamãe de um sistema, e nós estamos aprendendo a andar com Deus, e nós vamos passando para os filhos uma imagem, uma ideia correta do que é o culto a Deus. Tirar da cabeça deles essa ideia de negociar com Deus, né, de fazer alguma ação para provocar uma reação em Deus. E eu creio, irmãos, que esse deve ser o trabalhar de Deus na nossa vida. Cada dia mais, que toda a motivação de tudo que nós fazemos seja cultuar a Deus através de ações de graças. E muitas vezes você vai ter que ser honesto com você mesmo. Você vai ter que dizer, Senhor, por que eu estou fazendo isso? Ou por que eu estou deixando de fazer isso? Eu estou querendo impressionar quem? O que eu estou querendo com tudo isso que eu estou fazendo? É uma atitude, é uma interior verdadeira de gratidão.
Ou eu estou ainda tentando negociar com Deus? Para mim, irmãos, esse salmo tem me ajudado muito. Eu leio muitas vezes, eu oro esse salmo muitas vezes, e eu procuro praticar a verdade diante de Deus. Né? Senhor, a minha motivação realmente muitas vezes é distorcida. Eu quero ter um coração de gratidão. Comece a pedir isso para Deus. Fala, Senhor, eu quero ter um coração de gratidão. Agora, não tem jeito de você ter gratidão se você não crescer na graça. É o conhecimento da graça, o preço que foi pago, que vai gerar gratidão em você. Quanto mais você entender o amor de Deus, a graça de Deus revelada naquela cruz, isso vai gerar gratidão em você. Isso vai mudar o seu relacionamento com Deus. Isso vai mudar a motivação do seu coração. Isso vai manifestar nos seus relacionamentos horizontais. E isso vai glorificar a Deus. Amém.